ela é considerada o mal do século. É uma doença, segundo os últimos dados da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, e não só a OMS, mas algumas ONGs estão desvinculadas, né, eu estou pegando aqui a Autoridade Máxima de Saúde, em termos científicos, algumas ONGs já dizem que a depressão ultrapassa a casa dos 500 milhões de pessoas, mas segundo a estimativa, né, da OMS, são 350 milhões de pessoas no mundo. E a causa, né, ela é a causa de diversos impactos das atividades diárias da pessoa que possui essa doença. A estimativa hoje é que cerca de 19% da população mundial possua depressão em algum momento da vida e é considerada pela Organização Mundial da Saúde, como eu disse a vocês, como a doença que mais produz incapacidade funcional em todo o mundo. Bom, isso aqui é um ponto importante que a gente precisa deixar claro, é que a depressão, ela não é um estado contínuo. Existem momentos da nossa vida que nós poderemos experimentar momentos de depressão, ou momentos de estar profundamente deprimido. Então, existe uma diferença bem grande entre ser e estar. Geneticamente predispostas a terem uma depressão contínua. Para isso, elas precisam de um tratamento. E existem pessoas que estão passando por um momento muito grande de angústia que está causando uma severa depressão. Como eu disse a vocês no começo, nós temos uma realidade, que nós estamos vivendo uma realidade em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que nunca tiveram depressão estão passando por um momento de depressão profunda agora, porque perderam amigos, perderam familiares, perderam emprego, perderam casa, perderam móveis, perderam uma série de fontes de renda, enfim, de outras coisas, devido a esta catástrofe. Então, existem pessoas que estão passando por um momento de depressão e algumas outras pessoas que estão mergulhadas psicologicamente, mentalmente dentro da depressão. Então, tem aquela depressão que é causada por uma desregulação do cérebro, né, um transtorno mental, que ele vai sendo acarretado por uma série de fatores, e nós vamos ver esses fatores um pouquinho mais adiante. E existe aquela depressão que é causa de uma angústia, de uma tristeza extrema. A Bíblia, ela trata, né, sobre isso, e nós vamos ver adiante aqui. A gente vê que, segundo ainda a OMS, por que é importante nós falarmos e trabalharmos este tema? Por que eu digo para vocês que a igreja deixou de causar um impacto muito forte quando não foi protagonista no estudo e na apresentação do tratamento mental? Porque a igreja poderia causar um impacto tremendo, principalmente nesse quesito que é tão importante aqui, nos dados, né, da OMS, que é o suicídio. Aqui a OMS diz que o suicídio não é um fenômeno recente, mas os números eles têm impactado tão fortemente os órgãos internacionais de saúde que não há dúvidas. Nós estamos diante de um grave problema de saúde pública. No Brasil, hoje, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Ou seja, são quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. E o Brasil, hoje, ele só perde para os Estados Unidos em número de suicídios. Suicídios causados, em sua maioria, por graves, né, momentos ou estados de depressão. Nós temos uma série de pessoas sofrendo com problemas que não são tratados, a não ser com forte medicação. Porque hoje a indústria farmacêutica, ela entope a pessoa de remédio para aliviar o sintoma, mas ela não trabalha diretamente na raiz do problema. O objetivo da indústria farmacêutica é encher você de medicamento, para que aquele medicamento ali te deixe de torpor, né, para que ele te deixe sempre, como é que eu posso dizer assim, vai te deixar sempre desligado, né, vai te desligar do problema e das atividades diárias. Você fica, muitas vezes, mais incapacitado por causa da medicação do que por causa do próprio problema. Então, assim, a indústria farmacêutica, ela trata o sintoma, mas não trata a causa. E a igreja perdeu esse papel de causar um impacto real
porque essa é uma doença que está se alastrando e ela está atingindo um número sério de pessoas. E no momento em que a depressão ela se instaura na vida da pessoa, você pode pregar o evangelho para ela, você pode falar de Jesus, mas o cérebro dela não consegue captar. O cérebro dela, ele está o quê? Ele está distorcido, ele está trabalhando numa frequência que não deveria trabalhar. O próprio processo bioquímico do cérebro não está funcionando da forma correta. Então, por mais que ela ouça o evangelho, por mais que ela ore, por mais que ela busque, o cérebro desregulado, muitas vezes, na maioria dos casos, a não ser por um milagre e uma intervenção do Espírito Santo, o cérebro ele vai continuar trabalhando de forma alterada e a depressão não vai embora. É importante nós salientarmos que a depressão ela não é resultado, isso aqui é muito importante, ela não é resultado de problemas espirituais. E eu tenho uma depressão porque Deus está me castigando, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia. Não, a mais profunda que ocorre dentro, né, do sistema cerebral, de como o nosso cérebro funciona. E sim, se eu tiver problemas com pecado, se eu cometer pecados graves, e a angústia pelo pecado pode me levar à depressão. Mas o simples fato de estar depressivo não significa que eu esteja com problemas espirituais. E a Bíblia deixa isso bem claro na medida em que ela apresenta alguns de seus personagens passando por fortes momentos de angústia e dando aqui sinais claros de estarem passando por momentos de depressão. Segundo o psiquiatra Rodrigo Almeida, né, que é ali do site oficial do SUS, lá na Bahia, ele diz que os índices apontam hoje que em mais de 90% dos pacientes que se suicidaram, olha só, mais de 90% das pessoas que se suicidam hoje, havia uma doença mental relacionada. E na grande maioria dos casos, o diagnóstico associado era de depressão. E ele diz que principalmente hoje entre os jovens, cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a problemas de transtorno mental, a uma depressão seguida de uma série de outros transtornos. A depressão, ela abre as portas para uma série de outros transtornos mentais e físicos, ou seja, doenças físicas se manifestando através da depressão, e tudo isso nós vamos ver adiante. O que diz a Bíblia, então, sobre a depressão? Salomão foi um grande estudioso, né, do comportamento humano. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio deste mundo. Salomão só perdeu em sabedoria para o próprio Cristo, mas aí Jesus não era plenamente humano, ele também era divino. Então, dentro daqueles que nasceram plenamente humanos, Salomão, o homem mais sábio do mundo, falou também sobre questões relacionadas à depressão. E lá em Provérbios 17, 22, ele diz o quê? Que o coração alegre é como um bom remédio, enquanto o espírito abatido, né, ou a tristeza, ela seca os ossos. Salomão está dizendo que, basicamente, que quando nós estamos alegres, a nossa saúde, ela se eleva, ela se adequa, mas a tristeza, a depressão fazem o quê? Com que a pessoa definha. Em Provérbios 15, 13, ele diz o quê? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, em duas passagens aqui de Provérbios, ele está dizendo o quê? Que a tristeza seca os ossos, né? O espírito abatido, ele nos seca, nos faz definhar. E aqui, novamente, ele diz que a dor do coração, ou seja, a angústia, a depressão, fazem com que nós estejamos abatidos, com que nós estejamos nos arrastando em direção ao céu. E por que eu digo para vocês que o fato de estar enfrentando uma depressão não significa necessariamente estar com um problema espiritual. Não significa necessariamente estar em pecado. Porque a Bíblia nos mostra diversos personagens que passaram por fortes momentos de depressão. O rei Davi foi um que passou diversas vezes nos Salmos, ele diz: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Por diversos momentos, Davi passou por intensa angústia, por intensa tristeza,
por intenso remorso e arrependimento pelos seus pecados, clamando desesperado pela presença de Deus, sendo influenciado por uma forte depressão. Nós temos na Bíblia também Elias pedindo a Deus para morrer quando estava sendo ali perseguido por Jezabel, por ter cumprido a ordem de Deus. E nós temos alguém aqui também que sofreu de um forte momento de depressão induzida por uma forte angústia. E é por isso que eu digo para vocês que depressão não é sinal de pecado, não é sinal de estar espiritualmente desconectado com Deus. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus passou por um forte momento de depressão. O livro de Isaías, no capítulo 53, vocês sabem que ali é o capítulo que faz uma descrição da vida do Messias. Diz lá no verso 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Era um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Está lá em Isaías 53, verso 3, dizendo que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele era um homem de tristeza e familiarizado com o quê? Com o sofrimento. Ele vivia rodeado pela tristeza, pelo sofrimento, e isso o abateu. No momento em que ele ficou sozinho, no momento em que ele precisou encarar a morte de frente, a angústia e a depressão vieram sobre o homem Jesus Cristo. E aqui diz em Mateus 26, versos 33 até o 39, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E este aqui é um quadro muito claro de um momento de intensa angústia, de um momento de depressão causado por um estresse insuportável, causado aqui por um momento de tristeza muito forte. Então, se nós chegarmos ao ponto de tentar tratar a depressão como um problema espiritual, como um pecado, nós estaremos dizendo que Jesus pecou quando teve um momento de forte angústia, quando sentiu que estava desconectado de Deus, quando sentiu que o Senhor não estava próximo dele, quando ele sentiu a agonia da morte, a agonia da dor, a agonia do sofrimento ali, antes de subir ao Calvário, antes de enfrentar a separação total com o Pai. Então, se nós dissemos que o momento em que a pessoa entra em depressão é porque ela está em pecado, ela está desconectada de Deus, nós estamos dizendo que em um momento crucial da vida de Jesus, ele pecou e foi desconectado de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus também passou por um momento de depressão muito forte. Então, isso aqui, a Bíblia nos mostra que este é um momento que pode afetar qualquer ser humano, porque afetou inclusive o próprio doador da vida, o próprio Senhor, o próprio Criador do céu e da terra. Esta é uma doença que abate e pode abater a todos. Então, seguindo adiante, né, o que diz o Espírito de Profecia, né, o que o Espírito de Profecia e a ciência têm a nos dizer sobre a depressão. Então, a partir daqui, eu vou fazer uma comparação entre o que diz o Espírito de Profecia e o que diz a ciência moderna. Nós vamos comparar para ver aqui, né, o que o Espírito de Profecia falou há um século e pouquinho atrás e o que a ciência moderna nos diz hoje, né? Está lá na Ciência do Bom Viver, diz que por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, os doentes devem ser estimulados a confiar nele e a ficar ansiosos. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor a sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, Ellen White está falando aqui o quê? Que os doentes devem ser estimulados a confiarem em Deus.
então a diminuir a sua ansiedade, para que possam se erguer acima do quadro depressivo e encontrarem, então, que a cura na presença do Senhor. Então precisa haver um estímulo, né, de outros fatores externos, dos agentes de Deus, você como um agente de cura, um agente enviado por Deus para fazer um trabalho, para ajudar outras pessoas, estimulando elas, né, a confiarem em Deus e a se erguerem acima da sua própria angústia, para enfim, então, elas ali, né, confiarem no Senhor e serem finalmente libertas e terem uma qualidade de vida melhor, para que elas possam ser úteis também na causa do Evangelho. Então, levando adiante aqui, olha só, todos os textos que nós vamos ler agora foram retirados do volume 2, do livro Mente, Caráter e Personalidade, a seção sobre a depressão. E aqui a Ellen White ela começa dizendo algo que é extremamente importante, que a depressão e a tristeza são resultado, né? Nós vamos falar agora sobre a depressão constante, não a depressão que é causada por um momento agudo de luto, porque você pode entrar em depressão mesmo não sendo uma pessoa depressiva. Como eu disse antes, né? Você passa por uma tragédia, como ocorreu aqui, você passa pelo luto de perder uma pessoa querida, perder um cônjuge, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho. Então, pode entrar num nível de depressão muito profundo, mas não é essa depressão que nós vamos trabalhar agora, nós vamos falar sobre a depressão persistente, que vem se acumulando dia a dia, por um estilo de vida ineficiente, que nos estimula a entrar numa depressão contínua. Então, Ellen White ela fala aqui que a depressão e a tristeza, uma das suas causas é o resultado da insuficiência do oxigênio. Isso aqui a própria neurociência ela está descobrindo agora. Um dos maiores neurocientistas do país, ele deu uma palestra há pouco tempo atrás, onde eu estava vendo ali, que falava sobre a importância da oxigenação cerebral, a importância, né, de respirar de forma adequada e de oxigenar aqui o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que fica aqui exatamente na testa, fazendo a oxigenação adequada, e ali ele demonstrou, né, cientificamente, que poderia haver ali uma melhora, né, nos casos de fobias, de síndrome do pânico, de labirintite e também de depressão leve a moderada. Né? E aqui Ellen White diz o quê? Que deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa em mão. Nessa postura é impossível respirar profundo. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Então, Ellen White está falando aqui sobre a má postura e sobre as roupas muito apertadas. Né? Assim, é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, né, a matéria venenosa que deveria ser expelida nas exalações dos pulmões são retidos e o sangue se torna impuro. Olha só, prestem atenção nisso. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro, então, são afetados. A pele torna-se pálida, é retardada a digestão, o coração fica deprimido, o cérebro nublado, ficam confusos os pensamentos, baixam sombras sobre o espírito e todo o organismo se torna deprimido e inativo e especialmente suscetível à doença. Então, Ellen White, né, lá na Ciência do Bom Viver, ela diz o quê? Que a má postura, que a roupa muito apertada, que a inabilidade de respirar de forma adequada faz com que o oxigênio não circule no nosso organismo da forma como deveria circular, e as toxinas do nosso organismo, elas não são, do nosso sangue, elas não são expelidas, elas são retidas no corpo. E elas vão fazendo com que o nosso sangue ele se torne, né, carregado de toxinas que vão circular pelo corpo, vão chegar até a área do cérebro e vão causar depressão.
E aí você pensa, poxa, mas isso que Ellen White falou lá, né, há mais de 100 anos, 120, 130 anos atrás. Mas o que a ciência moderna tem nos dizer hoje? E falando sobre, né, uma pesquisa da usina, da revista da FAPESP aqui do Brasil, né, diz que um aumento na concentração de CO2, ou seja, o dióxido de carbono, indica que o oxigênio está sendo consumido mais rapidamente do que está sendo renovado. E aí ela diz o quê? Que em baixas concentrações, o dióxido de carbono é inofensivo. Quando em excesso, ele causa depressão do sistema nervoso central, com o aumento da concentração e do tempo de exposição. Então, aqui, o que a ciência moderna está dizendo? Que a falta de oxigenação adequada no organismo causa depressão. Ou seja, quando o oxigênio ele é pouco e quando o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, ele está em alta, ele vai fazer o quê? Ele vai causar uma depressão no sistema nervoso central, com o aumento da concentração do tempo e da exposição. Seguindo adiante aqui, Ellen White diz que a depressão, então ainda falando sobre a oxigenação adequada, ela diz que a depressão ela pode ocorrer também por causa de aposentos que são ventilados deficientemente, ou seja, não tem uma corrente de ar entrando. É importante que você mantenha portas e janelas da sua casa bem abertas durante o dia, para que o ar circule e o oxigênio se renove dentro de casa. E ela diz assim, os efeitos produzidos pelo morar em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes: o organismo torna-se fraco e a saúde má. A circulação é comprimida, o sangue corre lentamente através do organismo, porque não é purificado e vitalizado pelo puro e revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo é enervado e podem ser geradas febres e outras doenças agudas. Então, Ellen White está falando aqui que um ambiente mal ventilado, um ambiente onde o ar não circula, onde o oxigênio não se espalha, ele faz o quê? Com que a nossa mente fique deprimida e sombria. E o nosso organismo começa a ser afetado por uma depressão que ocorre por falta de oxigenação adequada em um ambiente mal ventilado. Mas você pode dizer assim, olha, mas a minha casa ela é bem ventilada. Eu não abro as janelas, mas eu passo o dia todo com o ar-condicionado ligado. Eu tenho um ar-condicionado e eu gosto de usar o ar-condicionado, deixo ele ligado. Né? Ou o meu ambiente de trabalho fica com o ar-condicionado o dia todo ligado. Olha o que a Ellen White diz, o que a ciência fala sobre isso, sobre a questão do ambiente mal ventilado. Quem diz isso é o Dr. Alexandre Feldman, né, que é um psiquiatra muito famoso aqui no Brasil. Ele é escritor, né, de diversos livros sobre enxaqueca e criador do site enxaqueca.com.br. Ele diz o seguinte: o ar-condicionado pode trazer mais malefícios do que benefícios à nossa saúde. Em primeiro lugar, ele não capta ar de fora, mas ele circula o mesmo ar do ambiente que se encontra. Ele retira as partículas com carga negativa do ar e causa o excesso de partículas com carga positiva. Como consequência, doenças como a enxaqueca, doenças inflamatórias e a depressão podem piorar. Ele ainda continua citando aqui, ele diz que um estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da Columbia University, em Nova York, mostrou que pacientes com depressão tiveram um alívio com íons negativos, ou seja, né, tiveram um alívio quando eles foram expostos a uma maior influência, a uma maior incidência de oxigenação. Quando o ar deixou de ser aquele ar viciado do ambiente, mas passaram a respirar ar puro. E, semelhantemente ao obtido, eles tiveram um alívio, né, com os íons negativos, semelhante ao obtido com antidepressivos. E ali ele diz que outros estudos se sucederam, demonstrando a influência da ionização do ar na depressão, de modo que os benefícios parecem se estender além dos estados inflamatórios, abrangendo também aquelas afecções de humor, como a depressão. Ou seja, Dr. Feldman aqui, um psiquiatra dos mais, né, conceituados no Brasil, ele diz o quê? Que a depressão foi comprovado por estudos científicos
que uma melhor qualidade de oxigenação do ambiente, o respirar o ar puro, o respirar um ar carregado de oxigênio, ar limpo, ele causa o quê? Uma melhora na qualidade de vida do paciente com depressão, tendo um resultado semelhante ao obtido através do quê? Do uso da medicação do antidepressivo. Então, a própria oxigenação do cérebro, ela é capaz, né, a respiração adequada, a oxigenação adequada, ela é capaz de tratar a depressão de uma forma semelhante àquela que o medicamento faz. Mas a medicação, como eu disse para vocês, a medicação ela vai e trata o efeito, ele não trata a causa. E aqui nós estamos trabalhando para trabalhar diretamente na causa. Nós estamos vendo como Deus nos guiou a um entendimento de como lidar com a causa da depressão, e uma das causas é a má oxigenação do corpo, a má circulação, né, do ar dentro do ambiente de casa. Então, se você está passando por momentos de depressão, se você se sente deprimido, se você luta com a depressão já há algum tempo, você precisa imediatamente aprender a respirar de forma correta, não utilizar roupas apertadas aqui na região de cima do pulmão, do tórax, aprender a respirar de forma correta e manter o ambiente da sua casa arejado e com uma corrente de ar contínua, para que a sua depressão ela possa ser aliviada imediatamente. Tá? Eu não vou dizer para vocês aqui, porque eu não sou médico, como isso aqui está sendo gravado, né? Alguém pode utilizar de má fé depois e me denunciar. Então, eu não vou dizer para você. Você deve parar com a medicação se você estiver sendo medicado. Não sou médico, não recomendo que ninguém pare com o uso da medicação. Mas o que eu posso te dizer que, de certeza, através daquilo que Deus revelou e através daquilo que a ciência moderna hoje chegou à conclusão, é de que se você respirar de forma adequada, respirar o ar limpo, o ar puro, o ar fresco, carregado de oxigênio, você vai ter um resultado semelhante ao do uso do antidepressivo, quando você oxigena essa região aqui do cérebro, que é o córtex frontal, né, o córtex pré-frontal. Quando ele é oxigenado da forma correta, você terá um resultado semelhante ao uso da medicação. Seguindo adiante aqui, né, o Mente, Caráter e Personalidade também cita que a austera frieza no casamento ela pode causar a depressão, tanto da esposa quanto do marido. Quando você trata a sua esposa, quando você trata o seu marido de forma agressiva, de forma abusiva, é quando você ofende, quando você briga de forma exacerbada, quando você oprime, quando você coloca terror na sua casa, você pode conduzir a um estado severo de depressão. E aqui Ellen White diz o quê? Quando se casaste, tua esposa te amava. Ela está falando aqui a um irmão que ele era extremamente duro no trato com a esposa. E ela diz assim, quando te casaste, a tua esposa te amava. Ela era extremamente sensível. Todavia, com o esforço de tua parte e fortaleza da parte dela, a saúde dela não precisava ter sido o que é. Mas a tua austera frieza fez de ti um iceberg enregelado, ou enregelando o conduto de amor e afeição. Tuas censuras e críticas têm sido qual desoladora saraivada a uma planta delicada. Tem gelado e quase destruído a vida da planta. O excesso de críticas aqui, né? Estar sempre criticando, estar sempre acusando, estar sempre sendo duro, né? Aquela pessoa que não deixa passar nada. Ele diz assim, teu amor ao mundo está corroendo os bons traços do teu caráter. E ela continua dizendo, a tua esposa é de disposição diferente, ela é mais generosa, mas quando ela, mesmo em questões de menos importância, tem dado expressão aos seus instintos generosos, tem sentido um recuo em teus sentimentos e você a tem censurado. Eu acho que estou falando aqui para um irmão que dominava a esposa em todas as situações. Das mais simples dentro de casa ele criticava e ele queria impor que as coisas fossem feitas do jeito dele. Ele era o líder do lar e ele então acabou se tornando ditatorial. Ao invés de ser o líder espiritual, se tornou o ditador da casa. E ele diz assim, concedes, ela diz, com um espírito estreito e murmurador. Fazes a esposa sentir que é um peso, um fardo,
e que não tem direito de praticar a sua generosidade às expensas do marido. Todas essas coisas são de natureza tão desanimadora que ela se sente sem esperança e desajudada, e não tem a robustez necessária para suportar a carga e se abate à força da rajada. Então, Ellen White diz que essa irmã, a esposa desse irmão ali, ela estava passando agora por uma depressão e ela diz a sua enfermidade é dor dos nervos. Se fosse agradável a sua vida conjugal, ela possuiria um bom grau de saúde. Mas através de toda a tua vida conjugal, o demônio tem sido hóspede de tua família para alegrar-se com a tua miséria. Isso aqui é muito importante, olha que coisa pesada, ela diz para o irmão, né? O demônio está sendo um hóspede dentro da tua casa, na forma como você trata o seu cônjuge, com frieza, com dureza, com um espírito murmurador, com um espírito de crítica, com uma dominância severa, sufocando, impondo. E ela diz, estas atitudes têm colaborado para que a tua esposa, para que o teu cônjuge se mantenham em um estado de desânimo, um estado deprimido, em uma depressão persistente. Por quê? Por causa da tua frieza. E a ciência moderna, ela trata desse tema através daquilo que nós conhecemos agora como a violência psicológica. Então, aquilo que Deus revelou há 120, 130 anos atrás, a ciência está trabalhando com isso agora, né? O Dr. Michael Teodoro, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Psicologia, ele diz que a violência psicológica traz consequências para a saúde mental e física e ela pode causar problemas como a depressão, a ansiedade e até pensamentos suicidas. Também afeta o corpo, provocando alterações no sono, distúrbios alimentares, abuso de álcool e de outras substâncias. Então, aquilo que Ellen White falava sobre a frieza no casamento, sobre a austeridade, já ali há 120 anos atrás, a ciência psicológica descobriu hoje, né, aquilo que nós já conhecíamos como a violência psicológica. E ela é clara em afirmar o que a violência psicológica causa problemas como a depressão e a ansiedade. Então, se você sofre de depressão, ou se a sua esposa e o seu marido, né, estão sofrendo, se na sua casa a sua esposa, seu cônjuge ou seus filhos sofrem com uma depressão profunda, né, moderada, uma depressão leve, ou estão passando por um momento de depressão, repense a forma como você tem tratado o seu cônjuge. Isso eu trago para mim, porque muitas vezes a gente tem, né, uma dificuldade de lidar no casamento, uma dificuldade de se expressar. Então, antes de pregar para vocês, eu prego para mim. Se a minha esposa está sofrendo, né, é o momento em que eu devo parar e repensar a forma como eu a estou tratando, repensar as minhas atitudes. Por quê? Porque a forma como eu a trato, com violência psicológica ou com austeridade e frieza, pode causar e desencadear na vida dela uma depressão profunda, uma depressão persistente, um desejo de não viver mais, enfim, uma série de problemas. Vamos seguindo aqui, porque o tempo não para. Mas apenas relembrem, né? Então, relembrando, para o cuidado da depressão, nós precisamos aprender o quê? A respirar de forma adequada e a tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos e o nosso próximo, seguindo o mandamento, né, da Bíblia que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não o trate, né, de forma crítica, murmuradora, ditatorial e impositiva. Não o sufoque, não o oprima, não o ponha em desespero, não o violencie de forma psicológica. Seguindo adiante, a gente fala aqui que a depressão ela também pode ser produzida por uma dignidade férrea. Isso aqui é algo muito importante, porque esse é um comportamento que alguns adultos demonstram, mas a juventude em especial tem demonstrado essa dignidade férrea de forma muito clara. O que é essa dignidade férrea? É a pessoa antissocial, a pessoa que não permite que outras pessoas se aproximem, a pessoa que vive fechada dentro da sua própria concha. Não gosto de conversar, não gosto de sair, não gosto de me envolver, não gosto de ter amigos, não gosto disso, quero viver no meu mundinho.
Hoje, né, essa dignidade férrea, ela tende a aumentar com o uso do celular, do computador, enfim, do ficar preso no seu cantinho, sem interagir com outros seres humanos. E a Ellen White, ela vai falar que alguns mantêm uma fria e enregelada reserva, uma dignidade férrea, que repele os que são trazidos para o círculo da sua influência. Este espírito é contagioso, cria uma atmosfera que é destruidora dos bons impulsos e boas resoluções, sufoca a corrente natural de simpatia humana, a cordialidade e o amor. E sob sua influência, o povo se torna constrangido e os seus atributos sociais e generosos são destruídos pela falta do exercício. Ou seja, a falta de estar se relacionando, de permitir que outras pessoas se aproximem da gente, seja para conversar, seja para ter um relacionamento mais próximo, sabe? É muito fácil a gente ver assim, aquelas pessoas que são naturalmente antipáticas, que não gostam de ninguém, que não querem ter contato com ninguém, que não querem falar com ninguém. E Ellen White diz que isso é que tem transtornado as pessoas, tornando-as constrangidas e destruindo seus atributos sociais, fazendo com que a depressão se instaure na pessoa. E ela diz assim, não só é afetada a saúde espiritual, mas a saúde física sofre por essa depressão desnatural, uma depressão criada artificialmente pela própria mentalidade da pessoa. A escuridão e o frio dessa atmosfera antissocial se reflete no semblante. O rosto dos que são benévolos e compassivos brilhará com o fulgor da verdadeira bondade, ao passo que os que não acalentam pensamentos bondosos e motivos altruístas, né? Altruístas se referem a motivos, né, que são motivados pelo amor ao próximo, né, pela empatia. Ela diz que esses expressam no rosto os seus sentimentos que estão abrigados no coração. Então, essa dignidade férrea, ela também pode causar a depressão. O status de ser antissocial, de não trabalhar para desenvolver as habilidades sociais, de conversar, de se aproximar, de se envolver, seja na pregação do evangelho, seja, né, com uma palavra de carinho, mas uma conversa casual, ou abrindo, estendendo a mão para ouvir os problemas do outro, né? Isso pode causar depressão. E a ciência moderna descobriu isso agora. Porque vocês vejam assim, isso não é nem matéria de estudo ainda. Está começando a ser entendido. Porque existe, a ciência, ela estuda o ponto do comportamento antissocial de uma outra perspectiva. O antissocial, ela fala, né, sobre maravilhas de ser antissocial, mas ela trata ali só apenas o caso daquela antissociabilidade extrema que é causada por uma sociopatia, uma psicopatia, que não é a matéria do nosso estudo hoje. Mas então aquilo que Ellen White falou lá há 120 anos está começando a ser entendido agora, né? E ele é entendido agora como um termo chamado de misantropia. A misantropia, ela é analisada sobre duas formas, como, né, um substantivo masculino e um adjetivo, e em ambas as formas há o significado de alguém que tem aversão às pessoas, que prefere a solidão. O misântropo, ele também é caracterizado por não expressar alegria. Como o misântropo é sentimentalmente mais vulnerável, ele pode desenvolver depressão, né, e apresentar também melancolia e tristeza excessiva. Como ainda não é uma doença, olha só, isso aqui, a fonte dela é da psicanálise clínica, tá? Os psicanalistas é que começaram a estudar isso agora, algo que Deus já falava 120 anos atrás, sobre a questão da antissociabilidade, sobre a questão de estar, né, colocando uma parede entre si e as pessoas. Então, ele disse, como não é uma doença, não pode ser curada, contudo, a pessoa pode buscar ajuda psicológica para entender e saber lidar com o problema. Ademais, como algumas pessoas podem desenvolver depressão, elas precisam de mais ajuda ainda. Então, a misantropia, né, essa aversão às pessoas, essa necessidade de ser antissocial, se ela não é trabalhada, se a pessoa possui aquilo que Ellen White fala como dignidade férrea, ela vai acabar se afundando em uma depressão. Então, a gente precisa fazer o quê? Com que a oxigenação cerebral esteja de forma adequada, o tratamento do carinho, né, e a forma de falar
estejam de forma adequada com a pessoa, sem sufocá-la, mas também deve ser trabalhado com ela o que as suas habilidades sociais. A pessoa precisa desenvolver a habilidade, envolver-se com outras pessoas, desenvolver a empatia, conversar, né, permitir que os outros se aproximem, para que ela possa também aliviar os sintomas da sua depressão. Porque a antissociabilidade, ou a misantropia, como é chamada agora, ela pode levar, sim, a uma causa extrema de depressão. E outro ponto importante, porque a indústria, ela é bem... vocês sabem como é que funciona, né? A indústria do capital que produz, que vende, o Brasil aqui é um dos maiores exportadores de café no mundo todo. Então, eles pagam por estudos científicos, né, que são a favor da cafeína, e dizem que a cafeína causa benefícios. Então, se vocês abrirem o Google aí, vocês vão ver uma pilha de estudos científicos dizendo que a cafeína é uma coisa boa. Mas Ellen White fala aqui, nós vamos ler depois ali o que falou a Organização Mundial da Saúde, sobre o excesso, né, do hiperestímulo do neocórtex pré-frontal aqui, pelas substâncias, né, que são estimulantes. E Ellen White fala aqui, e ela diz o seguinte: pela intemperança iniciada em casa, primeiramente se enfraquecem os órgãos digestivos e logo o alimento comum não satisfaz o apetite. Estabelece-se condições insalubres e há um desejo veemente de mais alimento estimulante. Olha que papai, meu celular. De mais alimento estimulante. O chá e o café produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos, é excitado o sistema nervoso e, em muitos casos, no momento, o intelecto ele parece ser revigorado e a imaginação mais vívida. Visto esses estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente deles necessitam, mas sempre há uma reação. O sistema nervoso tomou energia emprestada dos recursos futuros para o uso presente, e toda esta revigoração temporária é seguida de correspondente depressão. O alívio repentino obtido do chá e do café é evidência do que parece, né, força, e é apenas excitamento nervoso, e, consequentemente, tem de ser prejudicial ao organismo. Ellen White está falando aqui que o uso dos estimulantes, como o chá e o café, estimulam o cérebro, e depois que acaba o estímulo, ele causa ali a síndrome da abstinência, o que resulta na nossa depressão. E lá no Manual de Diagnósticos Estatísticos e dos Tratamentos Mentais, né, da Organização Mundial de Saúde, diz que o aspecto essencial, né, falando ali sobre a cafeína e a abstinência da cafeína, ele diz que o aspecto essencial da abstinência é uma síndrome característica, né, da abstinência, devido à sensação ou à redução abrupta no uso de produtos contendo a cafeína após um uso diário prolongado. A síndrome inclui a cefaleia e pelo menos um dos seguintes sintomas: acentuada fadiga, sonolência, acentuada ansiedade ou depressão, náuseas e vômitos. Esses sintomas parecem ser mais prevalentes em indivíduos com uso pesado, mas podem ocorrer até com o uso, né, de uma grama leve. Então, a OMS diz o quê? Que o uso dos hiperestimulantes, como o chá, como o café, eles produzem uma síndrome muito forte de abstinência quando não estão sendo utilizados, e até um uso pequenininho do café causa sintomas que podem levar a uma depressão. Irmãos, o nosso tempo já está bem avançado. Eu tinha outras questões aqui para tomar, né, para continuar adiante. Então, eu vou continuar na parte de amanhã, tá? Vou encerrar aqui agora, para que nós possamos continuar trabalhando. Deixa eu parar aqui, deixa eu interromper.